Amém. Boa noite, você que está me assistindo em casa, graça e paz. É uma honra poder estar, nessa casa, ministrar o seu coração nessa noite, trazer, uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Eu estou impactado, com o convite, que foi assim, bem surpresa. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou trazer para o povo? E Deus logo fui para o quarto orar, buscar o Senhor. E eu abri a minha Bíblia e o Senhor, lembra dessa palavra? E o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, já tinha uns dias atrás. E nisso, quando eu li o Espírito Santo, é isso que eu quero que você fale nessa noite. É isso que eu quero que você ministre ao coração das pessoas que vão ouvir você nessa noite. O poder da influência que eles têm quando estão cheios da presença do Espírito Santo. Você na sua casa que pode, abre a Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Vamos ler alguns versículos e entender algumas coisas que Deus, trouxe ao nosso coração para podermos avançar nesse tempo. Eu acredito que nesse tempo somos uma resposta para essa geração, somos resposta, para um povo que precisa, ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo na sua casa, você é uma resposta de Deus para as pessoas que estão passando em crise. Você é uma resposta de Deus para aquele que precisa, de um alento do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, não se sinta excluído da casa do Pai. Pelo contrário, a palavra diz que o céu já está aberto. Fique à vontade, querido. A palavra diz assim em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Você que pode acompanhar na sua casa comigo, diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, debaixo do céu. Quanto a isso, foi amplamente divulgado, juntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles que estavam atônitos e maravilhados, diziam uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, e todos ouvimos falar em nossas próprias línguas obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros zombavam, diziam: Esses estão cheios de vinho novo. Querido Deus, eu quero pedir ao Senhor agora que tome os nossos corações, que o Senhor possa nessa noite abrir a nossa mente para entender essa palavra, Deus. Senhor, novamente estou eu aqui na primeira pregação, quando não se pode estar com os irmãos, mas eu acredito, Deus, que o Senhor me trouxe aqui com um propósito. O Senhor me trouxe aqui, Deus, para liberar algo do teu coração, e que os seus filhos nessa noite possam entender e compreender em síntese essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Querido, falar de Atos 2 é maravilhoso, que fala da descida do Espírito Santo, fala da vinda do Espírito Santo e morar em nós, fala de um início, da igreja, fala de, a obra do Espírito Santo, naquilo que ele vai fazer na terra. Talvez você já ouviu até algumas pessoas pregar sobre o Espírito Santo, talvez você já ouviu algumas pessoas ministrar sobre o Espírito Santo,
Mas o meu tema nessa noite não é focar só na pessoa do Espírito Santo, mas eu quero falar o poder da influência que o Espírito Santo teve para essas 17 nações que se encontravam em Jerusalém quando ele veio. Em falar na descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo veio no momento certo, no momento, correto, no kairos de Deus, para estabelecer o governo, o reino dele sobre a terra. Jesus passou 3 anos no seu ministério, pregando, anunciando a chegada do reino, falando sobre as coisas do reino, ensinando como deveríamos nos portar no reino. Jesus passou 3 anos, nos direcionando e também nos orientou: é necessário eu ir para que Ele venha. Jesus nos orientou a isso, a esperar a presença do Espírito Santo. E o que combina nisso é: Jesus vai e morre na cruz por nós, glória a Deus. Se estamos aqui é porque Ele se manifestou no Calvário, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Mas logo depois Ele vai, ressuscita depois de 3 dias. Ele passa um período de 40 dias dando as instruções para os seus discípulos, um último discipulado. Eu acho engraçado que você vai olhar no que diz a palavra. Jesus foi visto por 500 pessoas, o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Jesus é visto por 500 pessoas receberam a orientação de Jesus de ficar em Jerusalém, esperar a promessa do Espírito Santo, esperar que o Espírito Santo venha para que eles possam, ter uma legitimidade, para que eles possam, ter a autenticidade no discurso dele. Nós já aprendemos nessa casa que nós podemos ter autoridade. Se não tivermos autorização para fazer, não vale de nada. Tanto que Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e a última parte da terra. Quer ser testemunha do Senhor? Quer ser ser um instrumento de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, que você vai conseguir manifestar a presença do Senhor. Você vai conseguir manifestar aquilo que Deus quer que você manifeste. Não existe truque, não existe segredo. Porém, a palavra vai dizer no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15, que somente 120 pessoas obedeceram à voz do Mestre. Ou seja, 380 pessoas não entenderam toda a instrução que Jesus deu. 380 pessoas não escutaram aquilo que o Senhor está fazendo. 380 pessoas não discerniram o kairos de Deus para aquele momento. 380 pessoas literalmente falaram: olha só, esse negócio de esperar a descida do Espírito Santo é papo furado do Mestre, vamos andar. Estão conjecturando, querido. Mas a palavra vai dizer que Jesus passa 40 dias com os discípulos, 40 dias com esses, dá a entender, 40 dias discipulando essas pessoas. Porém, faltava 10 dias para a presença do Espírito Santo vir sobre a sua vida. Eu não sei o momento que você está passando na tua casa. Talvez você se sinta recluso, talvez você se sinta abandonado. Eu quero dizer que os 10 dias do Senhor, a totalidade de Deus se manifesta hoje, para que você comece a viver o novo de Deus quando você sair da tua casa e manifestar a presença do Senhor. Estamos sim num tempo de, onde não podemos estar juntos. Estamos sim num tempo que é difícil até em falar de você estar todo dia com seus irmãos, dando a paz do Senhor, abraçando. Sim, um novo modelo para guardar a sua saúde. Mas eu quero dizer para você, eu escrevi aqui: estamos sim numa pandemia, numa quarentena, mas iremos passar e alcançar o novo de Deus. Estamos gerando algo no Senhor e vai acontecer. Só temos que discernir o tempo, como aquelas pessoas não fizeram. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Você é um desses 120 que entende o que o Espírito Santo está fazendo. Eu quero dizer para você que você é um desses 120 que compreende o que o Senhor irá fazer em Jerusalém. Primeiro na sua casa, depois no seu bairro, depois na sua cidade.
depois no seu estado, depois na sua nação e depois nos 4 cantos da terra. Você só está passando um momento de preparação. Só falando pinceladamente, 40 dias na numerologia bíblica. Não falei numerologia bíblica, como Jesus parou 40 dias ensinando seus discípulos. Fala de provação, passagem, preparação para a próxima fase. Falta só 10 dias, querido, 10 do Senhor, a totalidade de Deus vai se manifestar, e você vai viver o ápice da manifestação dele nesse tempo, em nome de Jesus, porque em você há algo novo, dentro de você há um Espírito, dentro de você há Deus. Circunstâncias, crises, notícias ruins não podem abalar a tua fé. Quem é você? É a pergunta que eu quero iniciar essa pregação. Os 120 que ouviram, entenderam a voz do Espírito Santo, ou os 380 que, sabe, ó Jesus, eu já estou cansado de esperar e não dá mais, eu vou seguir o meu caminho. Mas eu quero te incentivar nessa noite a não fazer isso. Eu quero te incentivar a você entender o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor assim quis que ficássemos em casa, fique em casa sim, querido, para que você possa viver algo extraordinário da parte do Senhor. É só uma fase, só um processo. Entenda que Deus está fazendo novo. Vale a pena obedecer, vale a pena viver algo novo do Senhor. O versículo 1 diz assim: e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos, todos concordamente, em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa que eles estavam assentados. Eles apareceram línguas como de fogo e se repartiram. A gente precisa entender o que é o dia de Pentecostes. Obrigado, Gil, legal. É um pouquinho diferente, mas eu vou usar algumas coisas aqui. Falar do dia de Pentecostes, falar da festa do Pentecostes, eu fui pesquisar um cadinho. Vai falar que essa festa era a festa das primícias, ou festa da colheita. Era a festa que se apresentava os frutos da terra no templo. Essa era a festa de Pentecostes. Ela acontece depois da Páscoa, o pessoal aproveitava e emendava. Mas tem uma coisa engraçada que eu li, eu discerni através do Senhor. O Espírito Santo, quando vem no dia de Pentecostes, quando Jesus manifesta o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eu escrevi aqui, posso dizer que Jesus mostrou os primeiros frutos de cristão no tempo, através da descida do Espírito Santo. Foi o momento exato, ele precisava cumprir aquilo que precisa ser cumprido. A descida do Espírito Santo foi no momento exato para que o Senhor pudesse, sabe, fazer algo naquela sociedade, fazer algo naquele tempo. A festa das primícias, a festa da colheita. E o Espírito Santo mostrou: olha, tem 120 aqui que entenderam o propósito e eles vão avançar naquilo que eu tenho, porque hoje se inicia o novo do Senhor na vida deles. Podemos dizer que é o início formal da igreja. Podemos falar que é o início formal da ação do Espírito Santo na face da terra. E eu quero acreditar, sabe, que nessa noite nós vamos, sabe, transicionar para algo novo em Deus. E vamos ser também as primícias, sabe. Nós vamos ser a primícia que a terra precisa ver. Nós vamos ser a primícia dessa nação, sabe, que entende o propósito do Senhor. Isso é ruim, não pode abalar quem nós somos. Guerras, crises, ela não pode, sabe, abalar o nosso discurso. Não pode, sabe, nos afastar do primeiro amor que está em Cristo. Nós vemos que as pessoas, ao estar reunidos, elas sim, o Espírito Santo apresenta eles como primeiros frutos. Mas eu quero dizer, muito mais que apresentar os primeiros frutos, Deus queria causar uma influência, Deus queria causar um impacto daquilo que Ele ia fazer na terra, em Jerusalém. Eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Qual é a sua Jerusalém?
Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Qual é o lugar que o Senhor colocou? Nós vemos sucessivamente, como diz aqui o Atos capítulo 2, 3 e 4, que a presença do Espírito vem, desce, e vemos que as pessoas ficaram cheias dele, diante da orientação de Jesus de buscar revestimento e a promessa de receber o Senhor. As pessoas entenderam o propósito, entenderam, compreenderam aquilo que o mestre estava falando. E podemos também tirar um princípio bem bacana. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir uma coisa que Deus tem queimado, sabe, no meu coração. O que eu e você precisa, sabe, é ser cheios do Espírito Santo para impactarmos o meio que estamos inseridos. O que nós precisamos é da presença do Senhor. Eu não sei, sabe, como está a sua vida com o Senhor. Eu quero dizer para você, aproveite esse tempo que você está em casa para aumentar a sua afinidade com o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo, sabe, para que quando você sair dessa área de isolamento, você seja uma influência autêntica, você possa, sabe, manifestar a verdadeira influência, não só de discurso, mas através do seu caráter. Mas o que impactou, sabe, aquele povo em Jerusalém foi o sinal que o Espírito Santo trouxe. E eu acredito muito, quando a gente lê aqui sobre esse sinal, nós vamos entender o que nós precisamos para viver algo novo. Gil, bota o versículo 4 para mim, por favor. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 5. E havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. E havia, vai o 6? E havia em Jerusalém, vai o próximo, Gil. E ouvindo-se um som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O maior sinal que o Espírito Santo trouxe naquele momento, a descida dele foi a chave de ouro, mas o maior sinal que o Espírito Santo estava trazendo naquele momento era a sintonia do céu, para que cada um ouvisse falar das grandezas de Deus na sua própria língua. O Espírito Santo trouxe uma sintonia do céu, e nesse tempo você vai ser um agente de Deus para manifestar uma sintonia de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que o que você precisa é do Espírito Santo para manifestar a sintonia do céu, a sintonia de Deus. Aleluia. O falar em outras línguas de várias nações, como eu falei, foi o que marcou a descida do Espírito Santo. Primeiro na vida dos discípulos que já criam, não precisavam provar nada para ninguém, já tinham um relacionamento. Mas o Espírito Santo precisava se apresentar à humanidade. E ele trouxe sintonia do céu, o que havia se perdido lá na Torre de Babel, quando houve confusão das línguas. Eu escrevi aqui: o falar em outras línguas de várias nações foi o sinal que marcou, pois todo mundo falava o grego popular, que era a língua da época. Todo mundo falava grego, ninguém precisava ouvir em outra língua aquilo que o Espírito Santo estava falando. Se o Espírito Santo enchesse os discípulos e eles começassem a falar das grandezas de Deus em grego, todo mundo ia entender. Mas a gente vemos que o Espírito Santo pega pessoas indoutas e confunde outras pessoas. Pessoas que sabem, que pensam ter conhecimento. Galileus, pessoas simples, que se entendiam a palavra, mas eles não tinham domínio de todas essas línguas.
Eu continuei escrevendo, não havia necessidade de outras línguas, porém, esse foi o sinal da sintonia que o Espírito estava trazendo para o reino. Quando ele vem, sabe, iniciar aquilo, a obra da igreja, ele vem iniciar aquilo que ele ia fazer, e manifestar o reino, ele simplesmente traz uma sintonia perfeita. Todos compreendiam a grandeza de Deus. Eu quero dizer para você, você não precisa fazer esforço para falar do Senhor. O que você precisa é ter sintonia com o Espírito Santo, para que você seja sintonia para as pessoas que estão à sua volta. Só isso. Mas a gente quer muita coisa, sabe? Eu preciso ter o curso de não sei o que, eu preciso ter aptidão não sei o que. Eu não estou falando para você não estudar, querido, mas eu quero dizer que você precisa estudar, você precisa se capacitar, mas o que você precisa é ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, pois Ele mora dentro de você. Havia uma sintonia naquele lugar que só o Espírito Santo pode proporcionar. E eu acredito que somos esses agentes de Deus para manifestar a sintonia dos céus, pois somos cheios do Espírito do Senhor. O mundo está em colapso social, político e econômico, mas nós somos as bases. Levante-se e manifeste o que há dentro de você em nome de Jesus. O mundo está caindo, porque isso já era normal, é um sistema que não tem base, mas o reino do Senhor, ele tem fundamento, ele não sofre diante dos abalos da sociedade. Manifeste o Senhor em nome de Jesus. Pare de dar atenção em nome de Jesus. O que acontece à sua volta, rotacione o seu olhar para o alto, visualize Deus e manifeste Deus na terra em nome de Jesus. Você é cheio dele. Abre para mim, por favor, bota para mim, por favor, Gil. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, por favor. Temos o verdadeiro fundamento dentro de nós, não precisamos de mais nada. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivenciando. Não sei não, querido, eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle da sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem as situações todas na mão dele, ainda que você não veja o novo de Deus. Eu quero dizer para você, vale a pena obedecer, porque você tem um fundamento verdadeiro, que é Jesus. Diz assim a palavra: porque vocês me chamam de Senhor, e o Senhor não faz, o Senhor não... Gil, eu estou com dificuldade de ver por causa do óculos. Eu vou ler aqui, perdoa, meu óculos está a benção. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49 diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem ele é. E é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou a casa e cavou fundo, depois o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa, e não pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual a corrente batia veemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Sabe o que mostra que você tem relacionamento com o Senhor? Sabe o que mostra que você tem um relacionamento com o Senhor? É o seu nível de permanência. Porque se você está fundado, você não é abalado, querido. Eu não estou dizendo que você não vai, sabe, se entristecer. Eu não estou dizendo que você não vai se preocupar. Mas eu quero dizer para você, se você entender que você está fundamentado no verdadeiro fundamento, vai passar o que for, mas você vai permanecer. Eu estou aqui nessa noite para te incentivar a ouvir aquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra, a você ouvir o que Deus está manifestando na terra, porque algo bom vai acontecer. Toda tempestade, quando ela está muito, sabe, veemente, é sinal que ela vai acabar, e o novo de Deus vai chegar, a bonança vai chegar, querido. Oh, xarabá.
Vai acontecer algo bom. Só rotacione o seu olhar. Tenha um olhar bom diante das situações. Eu tento tirar sempre o olhar bom, sabe? Eu tenho falado do cabelo, a gente tem que olhar algumas coisas, não, amor. Eu sei que está difícil, mas vamos olhar da melhor forma possível. Vamos olhar, sabe, que é Deus, sabe, nos rotacionando, Deus nos direcionando. É Deus para viver algumas coisas grandes do Senhor. Esses dias aconteceu algo, eu fiquei triste sim, mas sabe quando a presença do Espírito Santo chega? Eu estou nisso. Não se preocupa, eu estou nisso. Eu acredito, sabe, que tudo está no controle da mão do Senhor. Tem um fundamento, sabe, o fundamento é Jesus, um fundamento firme, que não pode ser abalado segundo as minhas opiniões, segundo, sabe, o que o mundo diz, segundo o sistema mundial. Eu sou filho do rei, eu sou cidadão do céu. Você é cidadão do céu, querido. Você não pode ficar abalado porque o mundo está em depressão, o mundo está em colapso. Pelo contrário, seja uma voz profética e manifeste o novo em nome de Jesus. O interessante, sabe, que quando o Espírito vem, ele causa algo, sabe, lindo na terra. Ele inicia o seu ministério, inicia aquilo que ele ia fazer como Senhor. Deixa aberto aqui. Ele inicia o que ele ia fazer, ele impacta vidas, e de uma só vez, num só dia, ele influencia 17 nações. Ele influencia 17 nações somente com a presença dele no ambiente. Vale a pena, querido, obedecer. Vale a pena, sabe, estar na presença. Versículo 5 a 8 diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, debaixo do céu. E o povo se reuniu para ver aquele burburinho. O que está acontecendo? O que tem aquele irmãozinho lá? O que está acontecendo com aquele Galileu que cai? Está falando eloquente, está igual que fosse bêbado. O que está acontecendo? Que burburinho é esse? Algo novo está acontecendo em Jerusalém. Algo está diferente. Mais uma prova para mim que você não precisa, sabe, fazer muito barulho para manifestar a presença do Espírito Santo. Você precisa de intimidade. Quando você estiver no seu lugar de secreto, o Espírito Santo vai trazer pessoas para ver você queimar. O Espírito Santo vai trazer pessoas para ver o que Ele fez na sua vida. É só isso. Por isso que vale a pena obedecer. Tudo tem um tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo de plantar e um tempo para colher. Tudo tem um tempo. Só precisamos discernir qual tempo nós estamos. E nós somos aqueles que temos a presença para discernir isso, porque temos relacionamento com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não entendo que esse negócio, querido. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, vai para o seu joelho, começa a buscar a Ele, porque Ele vai se revelar. A palavra diz que todo aquele que busca dele, Ele vai se revelar. Eu gosto muito do que diz Jeremias: passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, e serei achado de vós, assim diz o Senhor. Você precisa ser achado pelo Senhor, mas você só se acha no Senhor. Deus só te acha se você for para o seu secreto. É difícil. Não é difícil, querido. É uma questão de prioridade. Eu tenho aprendido isso. Eu aprendi muito isso nesse meu discipulado de 5 anos. É prioridade. É prioridade. O que você prioriza se torna o seu Deus. Me desculpa, não quero, sabe, ser aquele cara que eu prometi que hoje eu ia trazer uma palavra sobre influência. Eu não quero ser, mas eu quero falar para você. Aquilo que você prioriza na sua vida se torna Deus. Aquilo que você bota na tua frente se torna o Senhor da tua vida. O que tem dominado o Senhor? O Espírito Santo, a vontade dEle, ou a vontade, as suas vontades, o seu querer, os seus desejos?
Bota um equilíbrio, querido. Você precisa de equilíbrio. Eu não estou dizendo para você, eu vou ter uma vida desleixada comigo, eu vou viver para o Senhor. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha temperança. Você que é cheio do Espírito Santo, você tem isso. Eu escrevi aqui: encontrava os representantes de 17 nações, como diz aí Atos capítulo 2, em Jerusalém. E que poder que a influência teve grandemente, somente com 120 pessoas, sabe, buscando ao Senhor. 120 pessoas cheias do Espírito Santo, num só dia, influenciaram 17 nações. Agora eu te pergunto, para mim e para você, nesse momento, se você usar o seu Facebook, se você usar a sua internet, se você usar as suas redes sociais, você impacta muito mais, querido, porque é muito rápido a informação, e Deus nessa noite quer trazer essa consciência para você. Existe um poder na sua voz, existe um poder na sua boca. Se você não entender esse poder, você pode se matar. Mas não tem nada a ver, poder de falar e postar. Querido, quando você pode, você está manifestando aquilo que está dentro de você. Você é uma influência. Dentro de você existe um dunamis, o poder do Evangelho. Uma explosão muito maior que uma bomba atômica, capaz, sabe, de mudar tudo à sua volta. Você tem o poder do Evangelho dentro de você, para mudar tudo à sua volta. Creia no que o Senhor te deu. Existe um poder dentro de você, capaz de mudar todo o ambiente que te cerca. Imagina só, nós, filhos do vinho novo, aproximadamente mais de 500 filhos, e alguns residindo em outras nações. Imagina o impacto que eu e você podemos causar. Nosso irmão Sérgio lá na África, pastor Saulo lá em Portugal, os outros irmãos na Alemanha, com outros irmãos nossos em Alegre, no Espírito Santo, em Minas. Imagina o poder que há dentro de você para manifestar. Imagina o poder da influência que está em você para manifestar o poder do Espírito Santo, para que haja uma conversão em massa, para que haja uma metanoia em marcha, um arrependimento contínuo, para que as vidas se rendam ao Senhor e essa praga dessa pandemia acabe em nome de Jesus. Eu dei um exemplo da internet, mas é verdade. Eu escuto umas coisas, eu escrevo no caderninho do coração, né? Eu deixo lá. Tem gente que não tem realmente coragem de falar o que pensa, o que acha, quando está olhando na cara um do outro. Mas na rede social, vira o super-homem, vira a super-mulher. Ou no WhatsApp se torna o cara mais transparente do mundo. Porém, sabe o que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava estudando? Para de abrir a torneira da água amarga, fecha em nome de Jesus. De você corre um manancial muito grande. Deixa esse manancial sair para que haja, sabe, uma influência poderosa do Espírito Santo nos 4 cantos da terra em nome de Jesus. Gente, tem hora que eu fico impactado, olha o meu Facebook. Tem umas pessoas lá da África, lá do não sei aonde, que eu nem sei o nome direito, e pedindo solicitação de amizade. Eu fico assim, gente, eu não conheço essa gente. Eu não conheço, mano. Mas será que se eu aceito uma pessoa dessa, ela vê um vídeo, ela entende aquilo que está sendo ministrado, um post que eu faço, será que aquela pessoa não vai ser tocada por Jesus? Será que aquela pessoa não vai ser cheia de Jesus e pode se transformar no maior ganhador de alma do país dela? Abrindo aqui aspas, a gente fala muito nos grandes pregadores, a gente fala muito, sabe, de homens e mulheres que foram evangelistas natos. Mas atrás deles havia uma pessoa que só ganhou ele para ser essa influência. Falamos de muitos homens de Deus, mas esquecemos de falar de quem ganhou esses homens de Deus. E muitas vezes é a única vida que o Senhor usa, é a única vida que essa pessoa ganha. Essa pessoa, sabe,
Traz a pessoa-chave para desbloquear. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite o discernimento do Senhor para as pessoas que Deus está trazendo, para você desbloquear elas, para elas viverem algo novo no Senhor, em nome de Jesus. Seja uma voz profética, não uma voz de maldição. A palavra diz em Tiago, capítulo 3, que o poder há um poder muito grande na sua boca. Uma palavra que você libera pode, mudar o fluxo da vida. Então eu, como filho de Deus, e nós como irmãos, você que está me ouvindo em casa, se nos levantarmos e começarmos a profetizarmos o fim dessa pandemia, o novo de Deus, algo tem que acontecer, porque Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela palavra dele, Deus não é mentiroso. Vou abrir uma aspa aqui, mas sabe qual é o problema da gente? Quando chega a depressão, quando chega, esses momentos difíceis, fazemos ao contrário. Nós nos tornamos amargos, nos afastamos da presença de Deus, em vez de manifestar o caráter de Jesus, manifestamos o caráter do diabo, emprestamos a nossa linda boca, que é para abençoar, para amaldiçoar. Entenda, há um poder dentro de você, em nome de Jesus. Eu amei quando o Gil falou Romanos capítulo 8. Quando o Gil falou Romanos capítulo 8, eu falei: Jesus, está certo. É isso aí, Senhor. É isso aí, Senhor. Eu precisava dessa resposta. Quando iniciou o culto e Gil abriu Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 20, eu estou no caminho certo. É isso que o Senhor quer falar. Eu falei: Gil, nós estamos alinhados, hein? Te amo, cara. Mas eu amo mais a minha esposa, tá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 20. Eu quero ler com você alguns versículos. É isso que Deus tem falado muito ao meu coração. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23 diz assim: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada do servir da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, porque nós sabemos que toda a criação geme, uníssono, sofre dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Existe um gemido, querido, no coração da criatura de Deus. Existe um clamor, no coração das pessoas, para que um filho de Deus se manifeste, um filho de Deus, possa, falar da vontade dEle, da presença dEle, possa, lhe dar uma palavra de destino. Eu estava estudando esses versículos, hoje eu estava refazendo, escrevendo ela, porque ela estava na minha Bíblia, essa pregação na minha Bíblia. Eu estava escrevendo, o Senhor ministrou mais algumas coisas. E o versículo 21 de Romanos capítulo 8 falou assim ao meu coração: porque toda criatura será também libertada de servir, da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A palavra diz que a criatura vai ser libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite com esse versículo? Ela vai ser sim libertada, porque Deus vela pela sua palavra. Mas o agente de Deus, para que haja a manifestação do Senhor, é eu e você. Eu quero dizer para você, existe uma responsabilidade de sermos o agente de Deus, para manifestar o governo dEle, o reino dEle, a justiça dEle, a influenciarmos pessoas, para que o reino cresça. Que
sejamos os agentes de influência e de liberdade para essa cidade, para esse estado, para a nação e o mundo. Que venhamos ser a resposta de Deus perfeita para aqueles que precisam, sabe, de uma palavra de destino nesse tempo, em nome de Jesus. Que eu e você possamos ser a resposta perfeita do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos, não assumimos aquilo quem somos de fato, por isso não desempenhamos aquilo que nós somos de fato. Mas eu quero de você, quando você tem uma identidade perfeita, em saber quem você é, filho de Deus, um filho autêntico, você manifesta o Senhor em todas as suas atitudes. Isso que revela quem você é. Seja a resposta de Deus perfeita para esse tempo. Pare em nome de Jesus de ser um agente do diabo para propagar coisas que venham destruir a moral, o caráter, a integridade das pessoas. O que eu quero te incentivar nessa noite: seja um agente do Espírito Santo. Seja, sabe, aquele que realmente vai desempenhar o ministério da reconciliação, como diz 2 Coríntios capítulo 7, em nome de Jesus. Seu embaixador, querido, alta patente do Senhor na face da terra para manifestar o querer dele. Isso daí é novo, obrigado, Espírito Santo. Mas talvez você esteja perguntando: mas você está falando de influência, o que é influenciar? Eu quero falar para você o que é influenciar. Influenciar é exercer uma ação psicológica ou uma ascendência sobre algo ou alguém. Deixar-se subjugar, se pôr, estar em ação. Você precisa, sabe, ser esse agente. Tem pessoas que precisam de você para virar chaves dentro dela, para viver algo novo no Senhor. Tem pessoas que precisam, sabe, da tua, sabe, não é que o Espírito Santo não possa fazer isso, ele poderia. Mas ele sabe que essa função é nossa de pregar o Evangelho. A própria palavra diz: eu não prego o Evangelho porque quero, mas foi nos colocada essa obrigação, foi nos colocada designada essa função. Seja o agente de Deus, sabe, que cheio do Espírito Santo, que vai rotacionar as chaves internas de pessoas para que elas saiam das prisões, para que elas possam viver algo novo em Deus, igual o Espírito Santo fez com 120 pessoas, 17 nações. Loucura. Tem que ser certo. 17 nações no ambiente, ouvindo da grandeza do Senhor. Deus não escreve nada errado. Ah, mas Jesus passou 40 dias ensinando, a gente ainda tem que ficar mais 10 buscando para receber. Querido, vale a pena passar no processo, porque quando roda a chave, você vai viver coisas grandes do Senhor. Você vai ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Eu quero dizer para você: entenda em nome de Jesus. Seja uma influência poderosa na mão do Senhor. Essa é a palavra dessa noite: influência. Seja um influenciador. Construa ideias, né? Construa ideias. Seja aquele, sabe, que não vai impor. Seja aquele que, sabe, vai fazer as pessoas entender, sabe, o que está acontecendo à volta. Seja aquele que vai trazer, sabe, bálsamo para a ferida. Seja aquele que vai trazer pão para aquele que está com fome. Seja aquele que vai cobrir aquele que está nu nesse tempo. Seja uma influência perfeita do Senhor. Eu acredito demais, sabe, que uma pessoa, ela é capaz de mudar uma cidade. Uma pessoa, ela é capaz de mudar o mundo. Eu acredito demais. Eu sou apaixonado por ler biografias de missionários. Eu estou muito apaixonado. Esses tempos eu não tenho lido sobre isso, porque eu preciso de um novo conhecimento. Eu sou apaixonado demais como a permanência de uma pessoa numa terra onde ninguém o conhece. Eu sou apaixonado por isso. Isso queima dentro de mim, por isso que eu não consigo ver, sabe, diante das coisas, algo de Deus. Eu consigo. Que eu passo com pinto. É do que eles estão passando lá, que eles passaram. É sobre David Livingstone. Eu lembro sobre os missionários que foram para dentro
da Amazônia pregou o evangelho e morreram e deixaram as suas esposas viúvas e órfãs há pouco tempo. Porque queriam ser uma influência positiva, eles queriam apresentar a Jesus, eles queriam, sabe, manifestar a essência do Senhor às pessoas. O que eu quero nessa noite deixar de forma simples, não tão eloquente, mas para você, sabe, seja uma resposta perfeita para essa sociedade. Aquilo eu até escrevi. Quando a gente fala de ser influência, de manifestar, sabe, vontade de Deus, você só manifesta aquilo que está dentro de você, querido. E aquilo que você foca, sabe, cresce. Se dentro de você, sabe, tem a presença, foque na presença para que a presença cresça em você. Se a presença está dentro de você, foque na presença para você viver algo novo de Deus. Se a presença está dentro de você, foque mesmo para que ela cresça e toma todo o seu ser, para que você seja um agente poderoso de Deus em nome de Jesus. Deus tem falado algo para mim nesses dias. Eu escrevi aqui uma coisa que Deus tem falado muito esses dias. O ambiente que nos cerca é reflexo do que há dentro de nós. Só que o mesmo Deus que falou isso para mim falou o seguinte: mas você é responsável para mudar esse ambiente à sua volta. Eu quero trazer a responsabilidade, ainda que seja um reflexo do que nós estamos passando no Brasil por alguns posicionamentos de algumas pessoas, mas eu quero dizer que você é o agente de Deus para modificar isso tudo. Você é o agente de Deus para esse tempo, para estabelecer o governo, o reino inabalável de Jesus, para que as pessoas vivam algo novo em nome de Jesus. Existe um potencial na nação brasileira. Existe um potencial em nós, brasileiros, filhos dessa terra. Só precisamos entender e compreender o momento de se mover. O problema é que a omissão da igreja gera algumas coisas, mas hoje o Senhor tem revelado para nós aquilo que está meio oculto, e vamos avançar em nome de Jesus. Vamos avançar, porque é um tempo hoje não de ficarmos só na oração, mas manifestar com ação, manifestar com fé, manifestar com decretos novos sobre a nação brasileira. Eu quero dizer para você: seja influência perfeita em nome de Jesus. Eu já estou terminando. Glória a Deus. Já estou terminando. Por último, para finalizar, Deus ministrou ao meu coração. Todo grande avivamento, ele começa primeiro no secreto, depois levado ao público, igual foi em Atos capítulo 2. 12 homens, uma pessoa, 12 homens. Depois de 12 homens, 120 pessoas impactaram 17 nações. Comece o avivamento primeiro no seu secreto, querido. Comece o primeiro avivamento em você. Depois queira ser o avivamento, a resposta para a nação. Mas é para ontem, não dá mais para esperar. Ah, não, vou esperar o meu... Eu era o cara do tempo. Não, querido, volta para Jesus. Não, vou esperar o meu tempo, ainda não está na hora. Que Deus te dê a oportunidade de ouvir. Quando eu entendi que não é mais tempo de brincar, querido, que precisamos levantar as nossas bocas como vozes proféticas, como chofares, sabe? Para anunciar o governo, a manifestação do reino sobre esse país, sobre essa cidade. Acabou a brincadeira. Por isso que eu falo muito que Deus falou comigo naquele monte, naquela segunda-feira. Deus não nos dá, sabe, um espaçozinho. Deus nos deu o reino. Deus não deu quatro paredes. Deus nos deu um território. Entenda isso, muito mais que essas 4 paredes. Existe um território para dominar. Existe um território que precisamos governar no nome do Senhor. Queria chamar o Ministério de Louvor para estar subindo. Eu quero ler só a parte final de Atos, capítulo 2. Depois de toda aquela influência que o Espírito Santo causa, as pessoas ficam atônitas, ficam, sabe, maravilhadas, querendo entender, sabe, aquilo que estava acontecendo em Jerusalém.
Pedro se levanta, e aí sim, a palavra embasada com o poder do Espírito Santo, ela é capaz, sabe, de salvar, ela é capaz de libertar, ela é capaz de transformar em nome de Jesus. E a palavra diz assim, depois que eles ouviram todo o discurso de Pedro, falando do que aconteceu com Jesus, que Jesus ressuscitou, o que estava acontecendo durante 3 anos. E a multidão, no versículo 37, fala assim, em Atos capítulo 2: ora, quando eles ouviram isso, compungiram em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Então Pedro disse: arrependei-vos e sede batizado cada um no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós filhos e todos que estão de longe, quantos o Senhor nos deu, nos chamar. Manifeste Jesus, manifeste Jesus, manifeste o Senhor. Esse é um tempo de manifestarmos o Senhor. E a palavra vai continuar dizendo, e com muitas outras palavras ele testificava e exortava dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Então alegremente receberam a sua palavra e foram batizados naquele dia, e acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. 17 nações influenciadas por 120 homens e 3.000 pessoas rendidas aos pés do Senhor. Dentro de você há uma potência, dentro de você existe uma unção. Se o mundo fala o contrário, se vira o mundo, olhe para o alto e viva o novo de Deus. Viva aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus.